Oi, gente. Hoje eu vou mostrar pra vocês quais são as diferenças entre o Galaxy Buds 2 e o Galaxy Buds FE. Eu vou fazer esse vídeo para mostrar qual é a opinião de um usuário comum a respeito dos dois e qual é a diferença dos dois. Ok? Então, bora lá. Para começar, o Galaxy Buds 2 ele tem uma característica de ser mais premium do que o FE. Porque na época que ele foi lançado, tinham muitas promoções muito boas, que ele estava custando em média R$ 270, entre 270 e 300, essas coisas assim. Conheço pessoas que compraram até por 400. Mas depois que o FE foi lançado, o valor do Buds 2, aumentou significativamente, ficou bem mais caro. Ou seja, o FE substituiu no mercado o valor que o 2 era. Então hoje em dia o FE está custando em média R$ 400, 450 por aí. E o 2 está mais caro do que isso, está uns 600. Sem promoção e nada, né? Enquanto o FE ainda aparece em promoções. Então agora eu vou falar com vocês sobre os dispositivos e a diferença que eu notei como usuário comum, ok? O 2 eu comprei na época por R$ 300 no cartão, e o FE eu ganhei do prêmio Big Fan da Samsung Members. Então eu vou falar sobre esses dois dispositivos agora. A principal diferença que você já observa é no visual. Eu tô aqui com o 2 e vou pegar aqui o FE. O FE tá ainda todo embalado, tudo perfeitinho, porque eu pretendo vender ele, tá? Então, por fora, eles são bem semelhantes. Parecem ser bem iguais. Vocês estão vendo? Mas por dentro, você observa que já consegue no que os dois têm de diferente. Desculpa. O Buds 2 ele tem uma carcaça mais brilhante do que o FE. Você consegue ver nitidamente que o FE ele parece ser um plástico mais barato, como vocês podem notar aqui, enquanto o Buds 2 ele parece ser um plástico mais premium, sabe? Ele brilha, ele tem esse efeito que reflete você, sabe? Reflete o ambiente que você está. Eu acho isso muito bonito. A questão do visual, né? Fica muito a critério do que você prefere, do que você acha mais bonito. Mas eu particularmente acho bem mais bonito o Buds 2 e o visual dele brilhante dessa forma aqui. O FE eu acho ele muito cara de produto barato, sabe? E não é barato, não é tão barato assim. Como vocês podem olhar, tudo muda dele, né? Não é apenas o visual mais brilhante, né? Que no caso aqui no FE não é brilhante, mas também a forma que ele é um pouco mais, como eu posso falar, grotesco, sabe? Tipo, não é tão, assim, refinado. Não aparenta ser uma construção tão refinada quanto o Buds 2. Mas, ainda assim, vale muito a pena. Depois eu vou falar sobre o que eu achei da diferença de som, né? Não vou conseguir transmitir isso pra vocês, mas vou falar a minha opinião baseada no que eu achei. O 2, como vocês podem observar, ele brilha e ele tem um aspecto mais refinado, um aspecto mais de material premium, sabe? Parece que foi feito com mais capricho da Samsung. Então você consegue notar essa grande diferença entre esses dois dispositivos, né? Pra mim, com certeza, o Buds 2 é bem mais bonito e bem mais premium, né? Tanto que tá mais caro agora. Agora eu vou falar um pouco sobre a diferença de som. Como
como eu disse pra vocês, eu não vou conseguir transmitir isso que eu penso através do vídeo, né? Mas, o Buds 2, como eu uso muito, vocês conseguem ver que a caixa dele tá toda, né? Em contrapartida, o FE tá todo novinho e pouco usado, que eu pretendo vender. Mas agora eu vou falar das diferenças de som. Então, eu percebo que o som, a qualidade do som, ela é bem mais refinada no Buds 2 do que no FE, com certeza. A diferença, ela é muito gritante, principalmente na questão do redutor de ruído, né? Porque os dois têm a redução de ruídos, o cancelamento de ruído ativo, né, na realidade, mas só que a qualidade no Buds 2 é melhor. Eu percebi isso nitidamente, quando você escutar em um e depois vai escutar em outro, você consegue perceber. Mas talvez se você nunca usou o Buds 2, ou o Buds 2 Pro, ou o Buds 2, ou o Buds 3, né, que é mais recente, você não vai notar nenhuma diferença e vai achar o fone, o FE muito bom. Porque existe diferença sim na qualidade, na minha concepção. O Buds 2 é melhor sim, e o cancelamento de ruído no Buds 2 funciona bem melhor também. Mas você só vai perceber se você teve outro, sabe? Porque é uma diferença meio que sutil. Porém, é perceptível assim, quando você compara os dois. A bateria do 2 dura bastante comigo, né? Que ele é o que eu mais uso. Eu uso sempre que eu vou pra academia, eu vou com fone de ouvido. Então, dura muito. Aqui mostra que tem 5 horas a 20 horas de reprodução de som. O meu fone de ouvido, eu vou pra academia, demora o tempo que for, ele não descarrega de jeito nenhum. E eu carrego, eu acho que uma vez por semana meu fone de ouvido, gente. E olha que eu uso muito quando eu saio pra academia, principalmente, né? Não sei se isso também é questão do meu tipo de uso. Se você tem um uso bem mais pesado, tipo o tempo todo, talvez descarregue bem mais rápido. Mas comigo não. Então, comigo dura muito. O FE eu ainda não tive essas tantas horas de uso. Ignorem meu casaco rasgado, porque eu tô em casa, então eu vou rasgado mesmo. Então, essa diferença de uso, ela eu acho que é crucial também para eu falar se dura muito ou não. Mas como o FE tem uma redução de custos da fabricação, então eu acredito que a bateria dele dura bastante, né? Porque ele deve ter sido fabricado justamente para ter menos processamento, eu diria assim. Então vai durar bem mais. Mas essas diferenças são as que eu mais notei neles, né? E a qualidade do som é um pouco confuso falar assim, sem conseguir mostrar a diferença evidente entre esses dois fones de ouvido. Porém, o 2, como eu posso exemplificar e explicar para vocês de uma maneira que vocês consigam sentir, né? Do que eu falo, o 2, ele consegue ser bem mais transparente aos detalhes, sabe? Tipo, você consegue ouvir mais a qualidade dos instrumentais e dos aqueles instrumentais que alguns fones de ouvido não conseguem se ouvir, sabe? O 2 ele mostra todos os tipos de instrumentais, sabe? A grande maioria dos instrumentais que você consegue ouvir com fone muito bom, você consegue ouvir com o 2. Isso é muito importante e incrível, porque ele é um fone de ouvido pequeno. Então, por ser pequeno, normalmente não vai tocar todos os instrumentos, não vai ter essa capacidade. Mas como o Buds 2 ele é algo mais premium, ele consequentemente consegue transmitir a grande maioria desses instrumentais da canção, da música que você vai ouvir do áudio. Ou seja, ele consegue captar mais detalhes, entende? Enquanto o FE, eu percebi que por mais que a qualidade seja boa, ele não consegue captar tantos detalhes, entende? E na redução de ruído, por mais que também tenha,
não consegue também camuflar. Então você acaba ouvindo algumas coisas bem mais do que deveria com o FE. Porque a qualidade do som do Buds 2, ela consegue ter mais detalhes, entende? Então, foi isso que eu notei. O FE você vai ter um pouco mais de dificuldade para conseguir ouvir aqueles instrumentais específicos da música, do áudio que você está ouvindo, enquanto o Buds 2 ele vai mostrar com mais detalhes isso, sem muito esforço, entende? É um pouco complicado mostrar para vocês, falar para vocês como é esse, como quais são essas diferenças, porque não tem como colocar o áudio do fone aí. Mas basicamente é isso. O cancelamento de ruído do Buds 2 funciona bem mais, é bem mais funcional, camufla bem mais o som externo do que o FE. O áudio do Buds 2 é mais limpo, tem mais detalhes. Para efeito de comparação, você consegue ouvir mais instrumentos de música, consegue ouvir mais detalhes da música, do áudio que alguém manda para você, dos vídeos. Você consegue ouvir os detalhes mais reais e com maior qualidade e amplitude. Enquanto o FE, você vai ter um pouco mais de dificuldade sobre isso. Você vai conseguir ouvir suas músicas numa boa e tudo mais. A bateria dele vai durar provavelmente, mas quanto o cancelamento de ruído, você não vai ter uma qualidade tão boa quanto o Buds 2. Se você não se importa, tá ok. E também nos áudios você também não vai conseguir ouvir os detalhes da música, né? Ou seja, como eu já disse, os instrumentais, essas coisas desse tipo. Enquanto com o Buds 2 você vai conseguir melhor. O Buds FE ele tem um áudio mais como se fosse mono, sabe? É mono que fala. É tipo isso, para efeito de comparação. Enquanto o Buds 2 ele é mais. É como se fosse mais amplo, entende? Para efeito de comparação, sabe quando o celular só sai som por uma parte? Pronto. O Buds FE, ele só sai som, assim, né? Para um efeito de comparação que não tem nada a ver, mas só para comparar mesmo. Ele sai som só por uma parte, enquanto o Buds 2 sai pelas duas partes, entende? Então é essa basicamente a diferença, entende? Essa é a sensação que você tem quando você escuta a música nele. É como se você não captasse tantos detalhes no FE. Mas é isso, né? Essas são as principais diferenças entre os dois. Como eu falei, se você comprar logo o FE, você não vai sentir nenhuma diferença. Você vai achar bom o fone de ouvido. Mas se você teve o Buds 2 ou outro dessa linha, você vai notar sim a diferença. Você vai ver que perde qualidade. Inclusive tem aqui também na embalagem, olha, som mais claro e enriquecido com alto-falantes duplos. Isso no Buds 2. Enquanto no FE tem triplo microfone para chamadas claras. Como eu não testei a chamada, então provavelmente talvez sejam essas as principais diferenças, né? De resto, os dois. Falando em especificações, tem a mesma coisa, menos a duração de bateria, que no FE é maior, mas eu acho que isso pra mim não tem muito proveito, né? E essa é a principal diferença, como eu falei pra vocês mesmo. O resto tem tudo isso, porém dá pra perceber a diferença no uso prático do dia a dia. Ok? Como eu falei pra vocês, o Buds FE eu vou vender e vou ficar com dois porque eu preferi mais, mas essa é a minha opinião de usuário comum. Esse foi o vídeo. Se vocês quiserem que faça mais alguma coisa para falar sobre o Galaxy Buds 2, o Buds FE, o S23, o S8, que estou gravando esse vídeo pelo S8, vocês podem falar pra mim que eu me organizo pra fazer pra vocês trazer aqui o comparativo. É isso.
E eu vou fazer um vídeo falando sobre como foi a experiência usando o Galaxy S21 Plus nos anos de 2023 e 2024. Mas ainda não vai ser o momento agora. Mas é isso. Tchau, tchau.